Olá pessoal, o professor Max Engler aqui, da disciplina de Atualidades, e hoje nós vamos falar um pouco sobre o racismo, que infelizmente é um tema que ainda continua muito presente, tanto nos vestibulares, mas principalmente nas nossas vidas. No ano de 2019, um ponto muito importante que possivelmente os vestibulares vão pedir é a questão dos 30 anos da legislação brasileira que torna o racismo crime. É a chamada Lei K.O., né, ligada a um ativista que conseguiu trazer essa lei para ser sancionada em 1989. Então, 30 anos da lei que criminaliza o crime de racismo no Brasil. Então, o racismo está ligado a crimes resultantes de discriminação ou preconceitos de raça, cor, etnia, religião ou procedência nacional. Tudo isso está tipificado dentro da lei de racismo. Certo? Então, entre esses crimes de racismo, que muitas vezes não se percebe, né? Ah, isso não é racismo, é sim. Então, o fato de impedir alguma pessoa de entrar em algum local, uma pessoa habilitada ao cargo, você não deixar com que ela assuma, dizer em determinados locais, olha, pessoas com boa aparência, todo esse processo está ligado a uma espécie de racismo velado e também são tipificadas como crime de racismo. Infelizmente, no Brasil, nós temos ainda esse caso muito profundo, mas as pessoas geralmente não assumem que tem essa linha do racismo. Em um gráfico que será mostrado mais para frente e também será colocado aqui no material complementar para vocês vão ver o tamanho da discriminação racial e muitas vezes social ligada à questão do racismo no Brasil. O tema racismo, nos últimos 2 anos nos vestibulares, ele ganhou muita força, principalmente porque no ano de 2018 nós tivemos 50 anos da morte de um dos maiores exemplos ativistas, né, no sentido da luta contra o racismo e dos direitos civis universais. Martin Luther King, o pastor norte-americano que marchou rumo a Washington aí, no sentido da marcha pelos direitos civis, ganhou o Nobel da Paz, foi assassinado, mas que teve uma importância muito grande na igualdade, né, de raças, de etnias em nível mundial, né? Então, há tanta legislação norte-americana que a questão do Sul, muito preconceituosa, né? Então, eu vou ter uma igualdade, direito ao voto vindo aí na questão da igualdade de raças e de etnias que o Martin Luther King busca. Então, os vestibulares, nesses últimos anos, eles vêm perguntando qual foi a importância do Luther King e quais foram as suas ações. O Enem de 2018 colocou um ônibus com a Rosa Parks e o Martin Luther King e perguntou, faça a relação desse processo. É o chamado Milagre de Montgomery, quando a Rosa Parks, né, uma negra ativista, amiga do Martin Luther King, sofre um preconceito dentro do ônibus que tinha aquele apartheid social, o negro usava uma parte do ônibus e o branco usava outra parte do ônibus, e tudo isso acontecia também nos locais públicos, nos parques. A Rosa Parks se nega a fazer o que o motorista pede para ela ceder o local para um homem branco, ela se nega, ela vai presa, e esse movimento causa uma revolta nessa região sul, né, do Alabama, nos Estados Unidos, e durante um ano há um boicote da população negra ao sistema de ônibus. E depois desse um ano, o sistema de ônibus dependia em 70% dos passageiros negros que se organizaram e não andaram de ônibus em Montgomery durante esse ano. Depois desse processo, a lei cai, a lei que fazia que negros e brancos tivessem locais pré-determinados dentro dos ônibus. Então, foi uma luta do Luther King que teve um grande sucesso, e isso foi cobrado nos vestibulares de 2018 e tem um reflexo nos vestibulares de 2019, porque nós ainda estamos nesse processo dos 50 anos da morte do maior ativista da história relacionada à causa negra e também aos direitos civis universais. O que vem do Martin Luther King? Uma legislação que vai ter, principalmente no Ocidente, um grande impacto de igualdade de direitos e teve um impacto também aqui na legislação brasileira. Os vestibulares costumam cobrar, em relação ao racismo, uma análise comparativa entre a legislação e aquilo que acontece na realidade. Então, o racismo, diferentemente de outras questões de minorias ou outras questões de desigualdade no Brasil, o racismo é crime. O racismo é um crime inafiançável, é um crime imprescritível.
Ou seja, você ter cometido racismo há 20 anos atrás, você ainda pode ser tipificado dentro do crime de racismo. Então, o que nós temos que pensar sobre o vestibular é: o racismo, ele é levado na questão da comparação entre o que se tem de ganho, principalmente pós Martin Luther King, principalmente depois da criminalização do racismo no Brasil nesses 30 anos. E em 2019 fica a dica, Lei K.O., que é a lei do Rasqui, criminaliza o racismo no Brasil. Nós ainda temos, em 2018 e em 2019, um aumento muito grande em relação à morte de negros. Morrem mais negros no Brasil do que brancos. Cresce o número de mortes de negros no Brasil no ano de 2018 comparado com o ano de 2017. Entretanto, apesar de todos esses avanços em termos de legislação, nós tivemos, segundo os últimos dados do ano de 2018, um aumento de 23% na morte de homicídios, né, em relação a negros. É um número muito maior do que aqueles que acontecem em relação às mortes de brancos. E de acordo com o levantamento, 71,5% das pessoas que foram assassinadas no país no ano de 2016 eram negras ou pardas. Naquele gráfico que eu falei para vocês vai ficar muito evidente. O racismo no Brasil, ele não fica, tem o racismo, ele fica numa questão velada, ele fica numa questão de contorno, mas na realidade, na desigualdade social, na questão de mortes, na questão de falta de emprego, todo esse processo, ele está muito ligado a essa desigualdade e esse racismo que tem no Brasil, conforme os dados que nós podemos ver. O jovem negro no Brasil é a principal vítima de homicídios. Jovem, negro e pobre. Essa é a principal classe, a principal pessoa que sofre assassinato no Brasil é o jovem negro pobre. Em relação a isso, o Brasil tem algumas ações. Entre elas, podemos destacar, além da criminalização do racismo da Lei K.O., de 89, e eu já falei dessa lei 3 vezes, porque no ano de 2018, 50 anos do Luther King, foi perguntado em diversos vestibulares do Brasil, de norte a sul do país, colocou-se o tema racismo fazendo a análise dos 50 anos da morte do Luther King. Agora, com a Lei K.O. de 1989, com 30 anos dessa lei, o que o vestibular muitas vezes vai te perguntar é quais foram os ganhos reais da população negra no país a partir desse processo de legislação. Além da lei de 1989, nós tivemos em 2010 a questão do Estatuto da Igualdade Racial. Um estatuto, né, que vai coordenar todo esse processo no país. E uma medida que causa muitas discussões ainda no país é a questão da criação das cotas raciais. Existem aí os elementos prós e contras essas cotas raciais. Você vai ver muitas vezes grupos de discussões e que com certeza será trabalhado essa questão aí dessa dialética na disciplina de redação com vocês. Mas lembrem-se que as cotas raciais, elas são um dos elementos de maior discussão que nós temos no país, principalmente na entrada nas universidades públicas que nós temos aqui no Brasil. Então, como ponto de reflexão fica para a gente, o racismo, toda essa legislação em torno do racismo, esse crime inafiançável, esse crime tipificado há mais de 30 anos, essa questão imprescritível, eu tenho de um lado essa legislação, eu tenho os ativistas, eu tenho um movimento forte por essa igualdade, mas eu tenho o racismo brasileiro, que é o racismo velado, e é um racismo extremamente cruel, porque ele não se assume, mas ele é cruel no momento em que ele deixa essa desigualdade, no momento em que ele deixa esse processo de escanteio, certo? De um processo que atinge grande parte da população brasileira. Então, no gráfico que eu comentei com vocês, que está aparecendo agora na tela, certo? Gostaria que vocês olhassem, então, sobre esse gráfico, mostrando em todos os itens de emprego, de região do Brasil, de pobreza, do PIB, toda essa participação, vocês verão a diferença muito grande. Fica aqui para vocês analisarem com muito detalhe todos esses itens e que aí vai chegar o tal do racismo velado que nós temos no Brasil, que é extremamente trágico, perigoso e que ainda nos traz um reflexo, infelizmente, né, um reflexo que ainda não saiu do pior período da história do Brasil, que foi o período da escravidão.
Então, isso ainda se reflete na nossa sociedade em pleno século XXI, mostrando tanto que nós ainda estamos atrasados e o racismo ainda é um tema de atualidades do vestibular de vocês, e isso vem acontecendo também nos últimos anos. Portanto, como ponto de resumo dessa aula de hoje, é importante pensar o seguinte: o racismo ele ainda existe, mesmo que de forma velada, e essas desigualdades elas se apresentam nas oportunidades de emprego, elas se apresentam nos altos cargos das grandes empresas, elas se apresentam nos índices de pobreza do país e também na questão da violência urbana. O número de assassinatos de jovens negros no país só aumenta. Então fica aqui a reflexão: legislação tem, falta educação e principalmente punição. Essa foi a aula de hoje. Um abraço do professor Max Engler.